Graça e paz, povo de Deus. O noivo se aproxima. Queremos começar hoje com uma oração. Papai querido e eterno Deus, no nome poderoso de Jesus. Assim como o Senhor abriu a visão do apóstolo João, a trazer revelações das coisas que eram, que são e que haverão de vir. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento. E todos aqueles que nos ouvirem ou nos assistirem, possam ser, ó Deus, impactados não pela palavra do homem, mas pela tua palavra. Vem nesse tempo em que os homens precisam ouvir a tua voz. E fala ao nosso coração, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro. O tema do capítulo 5 é esse. Ele é incomparavelmente digno. A visão do capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. Ali, o Deus, o Rei, e agora o leão. Deus, o Rei e o leão. Parece título de livro, mas não é. É um fato. É uma realidade. Se completa agora a visão do capítulo 4. É uma única visão. O capítulo 4 termina com a criação. O foco agora vai para a redenção dessa criação, para a restauração dela, ou até mesmo uma recriação. Como temos um novo nascimento, agora temos uma nova criação, redimida, restaurada, completa. Se apresentam nesse palco o Pai que se assenta no trono, o Filho, aquele que é digno de abrir o livro, e o Espírito, representado pelos 7 chifres, o poder de Deus, o poder na vida, na pessoa, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparavelmente digno, ao único que é digno. Ele é o único que pode cumprir os propósitos de Deus. Ele é o único que pode redimir, fazer a redenção da criação. Ele é o único que pode cumprir os propósitos de Deus, a redenção e governo de Deus. O manso cordeiro que foi sacrificado, aqui no capítulo 5 diz, como tendo sido morto, agora se transformou no ameaçador leão da tribo de Judá. Sabe, Jesus teve que morrer como cordeiro. Esse título não foi retirado, mas um novo foi acrescentado. Ele morreu como cordeiro, sacrificado, mudo, calado, sem murmurar. Ele foi calado até o sacrifício, até a cruz, até a morte e morte de cruz. O manso cordeiro que foi sacrificado agora é o ameaçador leão da tribo de Judá. O que eu concluo com isso é que ele morreu como cordeiro para poder ressuscitar como um leão. Da mesma forma, nós que queremos participar dessa superior ressurreição, precisamos morrer como cordeiro para poder ressuscitar como leão. O Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. Aí João tem nessa visão um livro. Não é muito preciso o que é que contém nesse livro, mas fica muito evidente que é importante. Os versículos 3 e 4, João diz, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Se procurou no universo todo e não se achou alguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E aí João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então um dos anciões disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Fica claro que o livro tem um conteúdo muito importante, possivelmente, eu acredito, o plano e destino de Deus para o mundo. E é tão importante que no capítulo 6, quando o cordeiro, o leão da tribo de Judá, tira o primeiro selo, desencadeia-se os eventos das coisas que haverão de vir. E havendo ele tomado o livro,
diz o capítulo 5, os anciões começaram um tempo de adoração e oração. Harpa e taça. A adoração começou a fluir no céu. Ela é completada pelas orações dos santos, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que é a oração do justo. Harpa e taça. A adoração ao Cordeiro, ao único que é digno. E aí, a adoração começa a romper. No versículo 9, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. São os 7 selos que o livro tinha. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povos e nações. Aqui nós vemos os confins da terra. Como é importante irmos até os confins da terra. É um mandato revelado em Mateus capítulo 28, mas esse mandato abrange toda a Bíblia desde o Éden. Crescer, multiplicar e encher a terra. A promessa abraâmica, ser tu uma bênção em todas as famílias, em todas as nações da terra. O mandato continua. Nós temos que correr para os confins da terra. Nós temos que abrir e proclamar aos confins da terra. O Cordeiro está voltando. E agora ele não voltará como apenas um manso cordeiro, mas como um ameaçador leão da tribo de Judá. Ele vem agora com seus selos, ele vai abrir o livro e vai trazer julgamento e juízo sobre a terra. Não é para temer, é para se preparar. Digno é o Cordeiro. É ele que vai redimir o seu povo. Com ele reinaremos no milênio. O versículo diz, e para o nosso Deus, versículo 10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Haverá agora um governo perfeito e nós não falharemos dessa vez. Eu quero dizer, nós temos falhado hoje. Falhamos no governo, porque não exercemos o domínio que foi dado à igreja. Domínio sobre a natureza, domínio sobre as áreas de influência da sociedade e domínio sobre os demônios. Nós temos autoridade sobre os demônios. Falhamos no sacerdócio, porque falhamos nos relacionamentos, principalmente com Deus, e relacionamento na família. Os homens esqueceram seu sacerdócio. E falhamos como no profético, porque deixamos de proclamar o querigma, a palavra da salvação, até os confins da terra. Mas seremos redimidos disso. Haverá um governo perfeito no milênio. Mas nós precisamos agora, começar agora a nos redimir diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, podemos caminhar exercendo o nosso domínio como governo, sacerdócio, nos relacionamentos com Deus e com o próximo, e principalmente com a família. E o profético, uma proclamação até os confins da terra. Ecoa no universo a adoração ao Cordeiro. Ecoa no universo a adoração ao único que é digno. O governo dele será estabelecido, o governo de Deus será estabelecido. Os demônios e os maus não desfrutarão dos benefícios deste governo, do governo de Deus. Por isso, é tempo de arrependimento. Por isso, é tempo de se humilhar diante do Senhor. No versículo 11 até o 13, o apóstolo João diz que ele olhou e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Os 24 anciãos, os anjos ao redor do trono, os seres viventes, e miríades de miríades, milhões de milhões de anjos no universo, de seres no universo, adorando
reconhecendo o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E o versículo 13 diz: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar. Todas, sem exceção, todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Aqui, todo joelho se dobrará diante do leão da tribo de Judá. Qual é a questão aqui, amado? Eu quero dizer uma coisa para você, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo declara essa visão, ele confirma isso. João está confirmando uma visão já profética do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não há como escapar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A questão, meu amado, é se isso você vai fazer de forma voluntária ou não. Eu escolhi fazer de forma voluntária. Me ajoelhar diante do Cordeiro. Chegou o tempo de você voluntariamente dobrar o seu joelho e se humilhar diante de Deus. Porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é digno. Digno é o Cordeiro. Chegou o tempo de você dobrar o seu joelho em arrependimento, hoje mesmo, onde você estiver. Eu sei que as aflições desse tempo, as incertezas desse tempo são tremendas. Mas diante de um mar de dúvidas, há um oceano de verdade. O Cordeiro de Deus está voltando. O leão da tribo de Judá se aproxima. O noivo se aproxima. Dobre seu joelho agora onde você estiver. E faça essa oração que eu vou fazer. Vamos nos unir agora de joelhos diante de Deus. E declarar que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Junto comigo nessa oração, repita. Senhor Deus, reconhecemos hoje que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro, Jesus Cristo, o teu Filho, está voltando. E nós nos dobramos os nossos joelhos aqui em arrependimento, nos humilhando diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo que agora o Senhor venha salvar as nossas vidas, redimir-nos do pecado. Completa em nós a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te proteja, te cure, traga restauração para você nesse novo tempo. E eu profetizo que essa semana coisas extraordinárias vão acontecer. Eu profetizo que nessa semana as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.